O meu nome é Karl Erich Marx e nasci em Trevires, na Renânia, uma província ao sul da Prússia, no dia 5 de maio de 1818. O meu pai era advogado e conselheiro da Justiça, descendente de judeus, por isso era perseguido pelo governo absolutista de Guilherme III. Foi um filósofo e revolucionário socialista alemão. Criei as bases da doutrina comunista, onde critiquei o capitalismo. A minha filosofia influenciou várias áreas de conhecimento, tais como sociologia, política, direito e economia. Em 1835, depois de concluir os meus estudos no liceu, entrei no curso Direito da Universidade de Bonn, onde participei nas lutas políticas estudantis. Mais tarde, transferi-me para a Universidade de Berlim para estudar Direito. Abandonei o curso para me dedicar ao estudo da filosofia. Em Berlim, sofri a influência dos jovens hegelianos, que criticavam especialmente a religião e o Estado. Por motivos políticos, não consegui a nomeação para ser professor na universidade, que não aceitava mestres que seguiam as ideias de Hegel. Com a recusa, comecei a escrever artigos, mas a censura impediu a sua publicação. Em 1842, mudei para a Colónia e assumi a direção do jornal, Gazeta Renana, onde conheci Friedrich Engels. Mas logo após a publicação do artigo sobre o absolutismo russo, o governo fechou o jornal. Em 1843 casei-me e mudei-me para Paris. Juntamente com o meu amigo Rush, fundámos a revista Anais Franco-Alemães e publicámos os artigos de Friedrich Engels. As opiniões desagradaram o governo de Frederico Guilherme V, o imperador da Prússia, que pressionou o governo francês a expulsar os colaboradores da publicação, entre eles eu e Engels. Fui obrigado a sair de França e fui para a Bélgica. No segundo congresso da Liga dos Justos, solicitaram para redigir um manifesto. No dia 21 de fevereiro de 1848, escrevi um manifesto comunista, onde esboço as minhas principais ideias com a luta de classes e o materialismo histórico. Critico o capitalismo, exponho as histórias do movimento operário e termino com um apelo pela união dos operários no mundo todo. O Manifesto Comunista foi escrito no meio do grande processo de lutas urbanas nas revoluções de 1848, chamadas também de Primavera dos Povos, um processo revolucionário de quase um ano que atingiu os principais países europeus e é uma análise da Revolução Industrial. Duas das minhas maiores reivindicações foram reformas sociais, a conquista da diminuição da jornada diária de trabalho de 12 para 10 horas e o voto universal, embora apenas para os homens. Pouco tempo depois, eu e a minha mulher fomos presos, expulsos da Bélgica e instalámos em Londres. Com a ajuda de Engels, publiquei em 1867 o primeiro volume da minha mais importante obra, O Capital, em que sintetizo as minhas críticas à economia capitalista. Nesta obra, fiz uma análise crítica ao capitalismo. Mostrei que o modo de funcionamento da economia capitalista está baseada na exploração do trabalhador assalariado, que produz um excedente que acaba ficando para o capitalista. Segundo as minhas teorias, um excedente deveria voltar para o trabalhador na forma de salário, numa percentagem do valor equivalente ao que foi produzido, e a outra parte ficaria com o dono dos meios de produção. Esse era então o que chamei de mais-valia. Esta coleção causaria nas décadas seguintes uma revolução na maneira de pensar na economia, na sociologia, nas ciências sociais e humanas. Faleci em Londres, Inglaterra, no dia 14 de março de 1883. Nesta obra fiz uma análise crítica ao capitalismo. Mostrei que o modo de funcionamento da economia Nesta obra fiz uma análise crítica ao capitalismo. Mostrei que o modo de funcionamento da economia capitalista é baseada na exploração do trabalhador assalariado.